Olá, tudo bem, meus amigos do sétimo ano? Professor Assis, estamos de volta depois de um tempo afastados diante de tudo que aconteceu e vem acontecendo ainda por conta do vírus, né, desse problema da pandemia. A gente teve que suspender as atividades e vocês passaram a receber as tarefas escolares em casa. Na, na primeira semana vocês receberam pela plataforma, também pelo aplicativo. E a partir dessa semana a gente vai estar repassando para vocês também através de videoaula, para que possa existir uma interação maior entre nós, tá? Queria dizer também que irão acontecer também aulas ao vivo, que nós iremos colocar para vocês da escola, né, da própria escola. Essas aulas ao vivo, elas vão ser posteriormente aí colocadas pela direção da escola, né, os horários, enfim, quando forem para acontecer. Então a gente está iniciando ainda nesse processo, a gente ainda não está familiarizado com todas essas ferramentas, até porque a nossa formação ela nós não tivemos uma formação para isso. Então a gente vai aos poucos, nós estamos aprendendo, tentando aprender. Nesses primeiros momentos, os erros eles podem acontecer, né? Eles podem ser normais, né? Mas o que importa é que a gente está trabalhando para conseguir colocar o melhor para vocês aí, tá? Então hoje é a nossa primeira aula remota, né? E hoje eu queria relembrar para vocês um pouco daquilo que a gente trabalhou lá em sala de aula, né? Você lembra quando nós falamos no início, iniciamos o nosso conteúdo, eu disse, olha, isso que a gente vai iniciar agora, esse conteúdo, ele é indispensável, fundamental para que você possa continuar os seus estudos de matemática daqui para frente. E eu vou reforçar ainda mais isso que eu falei lá. Você não pode, de forma alguma, terminar esse ano sem ter esse conhecimento. Isso que a gente está trabalhando a partir de agora. Infelizmente, aconteceu todo esse problema exatamente nesse ponto. E a gente vai ter que trabalhar e tentar assimilar esse conteúdo dessa forma que a gente está fazendo aqui, tá? Então, a gente vai recolocar para vocês as regras, tudo bonitinho, né, para que você possa, de fato, aprender isso. Não pode, não tem a mínima condição de você chegar ao final desse processo sem ter aprendido o que a gente vai trabalhar, tá? O que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento? E que a gente vinha trabalhando em sala de aula, as operações envolvendo números inteiros, né? Eu pediria até que você, para ficar melhor, pegasse o seu caderninho de anotações aí, para você ir também fazendo as contas e as anotações que porventura você queira fazer, tá?
Bom, primeira operação é a adição. A gente pode colocar, varia de livro para livro, mas a gente pode colocar como adição algébrica. Adição algébrica. Olha, geralmente nas operações, principalmente nessa primeira, na adição, ela vai vir com parêntese. E nós aprendemos lá a trabalhar a eliminação dos parênteses. Existem várias formas de você eliminar o parêntese. Mas aqui eu ensinei para você lá é a seguinte. Vamos pegar esse primeiro exemplo que ele coloca aí, ó, onde ele coloca mais 2 somado, o sinal que indica a operação é o que vem fora do parêntese. Então, mais 2 somado com mais 5. Né? Se você usar a regra que nós falamos lá, eliminar esse parêntese, o primeiro parêntese ele fica normal. Você vai acompanhar isso bem aqui nessa parte de baixo, onde ele já aqui nessa parte de baixo, onde ele já coloca as expressões já sem o parêntese, né? Então, vamos lá. Então você tem mais 2 somado com mais 5. O primeiro parêntese, ele vai ficar, normalmente o número vai ficar da forma que ele está, já que não tem sinal que vem precedendo ele. Então mais 2. E vamos lembrar sempre, se o sinal que aparecer antes do parêntese for positivo, presta atenção. Se o sinal que aparecer antes do parêntese for positivo, você elimina o parêntese mantendo o mesmo sinal do termo que está dentro do parêntese. Por isso que continuou mais 5 aí, nesse primeiro exemplo. Mais 2 e mais 5. Por que continuou mais 5? Porque o sinal que estava antes do parêntese é positivo. Você elimina o parêntese sinal do termo, mantendo o sinal do termo. Vamos para o segundo exemplo. Depois a gente faz as contas. Mais 1 somado com mais 4. Então, o primeiro passo é eliminar o parêntese. O primeiro parêntese, mais 1, continua da mesma forma, não muda nada. O segundo parêntese, como o sinal que está antes é positivo, você elimina mantendo o sinal do termo, ou seja, o mais 4. Então, fica menos 1 e mais 4. Mais 6 somado com mais 3. Então, elimina o primeiro parêntese. Sinal que está antes do segundo parêntese é positivo, portanto, elimina o parêntese mantendo o sinal. Então é isso. O primeiro passo, o primeiro ponto que tem que ficar claro é esse. É que na adição algébrica, e aí quando eu falo adição algébrica, envolve a adição e também a subtração. Tá? Envolve a adição e a subtração. Vai ficar, para eliminar o parêntese, você vai observar o sinal que está antes. Se o sinal que está antes for positivo, você elimina o parêntese mantendo o sinal do termo. Se o sinal que tiver antes do parêntese for negativo, você elimina o parêntese trocando o sinal do termo que está dentro do parêntese. Tá claro? Sinal antes positivo, mantém o sinal. Sinal antes for negativo, troca o sinal. Então, vamos voltar aqui para os exemplos já eliminados os parênteses. Na letra A ficou mais 2 e mais 5. E aí, vem a regra. Qual que é a regra? A regra diz que você deve observar os sinais dos termos.
Se os sinais dos termos forem iguais, você deve somar os valores. Presta atenção. Se o sinal dos termos forem iguais, você deve somar os valores e conservar esse mesmo sinal. Observe no primeiro exemplo, mais 2 e mais 5. Os sinais são iguais, são positivos. Portanto, eu devo somar os valores. Somando esses valores dá quanto? 7. E conservando o sinal. Que sinal? O sinal positivo que eles tinham. Então, mais 2 e mais 5, mais 7. Na letra B, ficou mais 1 e mais 4. Observe os sinais. Mais 1 e mais 4. Sinais iguais. Se os sinais são iguais, você deve somar os valores. Somando dá 5 e subtraindo dá... Aliás, somando dá 5 e conservando o sinal positivo. Mais 6 e mais 3. Sinais iguais novamente. Você soma os valores e conserva o sinal. Ok? Agora vamos imaginar que, por exemplo, tivesse dado valores negativos. Eu peço que você faça bem aí no seu caderninho. Dá pra gente fazer aqui. Eu daqui e você daí. O caso em que eles fossem os dois negativos. Se na letra A, ao invés de mais 2 e mais 5, fosse menos 2 e menos 5. Coloque aí no seu caderno. Quanto que ficaria? Você deveria novamente observar o sinal. Observando os sinais, nesse exemplo que eu estou dizendo agora, eles seriam negativos. Então negativos mais iguais, o mesmo sinal. Então você também deveria somar, ficando 7, só que conservando agora o sinal de menos. Daria menos 7, mudaria o sinal dessa resposta aí. Se a letra B, ao invés de mais 1 mais 4, fosse menos 1 e menos 4, como é que seria fazer? Menos 1 e menos 4. Observe os sinais, seriam novamente iguais. Então, se eles são iguais, a gente deve fazer o quê? Somá-los. Somando os valores, eu teria 5. E conservando o sinal, ficaria menos. E se na letra C, ao invés de mais 6 e mais 3, fosse menos 6 e menos 3, coloque aí no seu caderno. Sinais iguais, soma. Somando dá 9 e conservando o sinal negativo. Isso aí, como é que se aprende? Treinando, praticando, repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até você achar que entendeu. Tá? Então, primeiro passo, na soma você deve observar, primeiro eliminar os parênteses e depois verificar a regra. Se os sinais forem iguais, você deve somar os valores e conservar o sinal. Vamos pegar bem aqui esses exemplos rapidinho, né? Mais 5 e mais 3. Observe aí que todos eles têm sinais iguais. Mais 5 e mais 3 daria quanto? Sinais iguais, você soma, dá 8 e o sinal positivo. Mais 8. Mais 1 e mais 4. Anote aí. Sinais iguais, você soma 5 e o sinal positivo, mais 5. Menos 4 e menos 2. Sinais iguais, soma 6 e o sinal negativo, menos. Menos 1 e menos 3. Soma, porque os sinais são iguais, dá 4 e o sinal negativo, conservando. Mais 6 e mais 9, soma, dá 15 e o sinal positivo. Mais 10 e mais 7. Soma, porque os sinais são iguais, dá 17 e o sinal positivo. Menos 8 e menos 12. Soma, porque os sinais são iguais, dá 20 e o sinal negativo. Menos 4 e menos 15, sinais iguais, soma, dá 19 e o sinal negativo. Ok? Agora, se os sinais forem diferentes, né, eu quero que você anote aí para mim. Vamos pegar esses mesmos exemplos aqui desse exercício.
Só que ao invés de mais 5 e mais 3, você vai botar mais 5 e menos 3. Ao invés de mais 1 e mais 4, você vai botar menos 1 e mais 4. Ao invés de menos 2 e menos 4, você vai botar menos 4 e mais 2. Ao invés de menos 3 e menos 1, você vai botar mais 3 e menos 1. Ao invés de mais 6 e mais 9, você vai botar menos 6 e menos 9. Anote aí no seu caderninho. Vamos pegar esses 4 primeiros exemplos e trocar alguns sinais. Vou repetir para você. Coloque no seu caderno mais 5 e menos 3, menos 1 e mais 4, menos 4 e mais 2, mais 3 e menos 1 e menos 6 e menos 9. Se os sinais forem diferentes, presta atenção. Se os sinais forem diferentes, ao invés de você somar os valores, como no outro caso, que eles são iguais, você vai subtrair. Então, mais 5 e menos 3, que foi o primeiro que eu disse para você colocar, os sinais são diferentes, você vai subtrair. A diferença de 3 e 5 dá quanto? 2. E o sinal do resultado vai ser o sinal do número de maior valor. Atenção, o sinal do resultado vai ser o sinal do número de maior valor. Neste caso, quem tem maior valor? O mais 5. Não é isso? Então o sinal lá do resultado daria positivo, ficaria mais 2. No segundo exemplo que eu pedi para você, menos 1 e mais 4, novamente sinais contrários. Então, ó, lembra, sinais contrários eu devo subtrair. Sinais contrários eu devo subtrair. Subtraindo aqui daria quanto essa diferença entre 1 e 4? 3. E o sinal do maior valor. Quem tem maior valor? É o 1 ou é o 4? É o 4. O sinal do 4 é positivo. Então daria mais 3. Menos 4 e mais 2. Sinais contrários, lembra, subtrai. Subtrai. A diferença entre 2 e 4, quanto que dá? 2. E o sinal? O sinal ele é do maior valor, o valor é 4. O maior valor é 4. O sinal dele é negativo, menos 2. Mais 3 e menos 1. Sinais contrários. O que eu devo fazer? Lembra, subtrair. Subtrair a diferença entre 1 e 3, 2. O sinal do maior valor. O maior valor é 3, o sinal dele é positivo. Menos 6 e menos 9. Menos 6 e menos 9, sinais. Eu coloquei para você menos 6 e menos 9, né? Então coloque mais 6 e menos 9, para ficar de sinal diferente, ok? Anote bem aí. Então, se for mais 6 e menos 9, você vai ficar com o quê? Sinais contrários, lembra, subtrai. Subtraindo a diferença entre 6 e 9 dá 3. E o sinal é de maior valor, o maior valor é 9. E o sinal seria negativo, daria menos 3. Então, meus amigos, essa é a regra que a gente vai usar para efetuar. Lembra, tudo que eu falei aqui agora é usado para adição algébrica de números inteiros, tá? Adição algébrica. Primeiro passo, se vier parêntese, elimina o parêntese. Como? Olhando para o sinal que precede, que está antes do parêntese. Se o sinal que tiver antes do parêntese for positivo, você elimina o parêntese conservando o sinal de dentro, do termo de dentro. E se o sinal que tiver antes for negativo, você elimina o parêntese trocando o sinal que está dentro do parêntese. Tá? Pode fazer usando também o jogo de sinal, mas eu não vou falar de jogo de sinal agora. Porque eu vou deixar o jogo de sinal para especificamente quando estiver falando das outras operações. Então essa é a regra para eliminação dos parênteses. Depois que você elimina os parênteses, pode ser que apareça a expressão com 2 termos, 3, 4, você vai fazendo pela ordem. E pela ordem você vai seguir a regra. Se os sinais forem iguais, você deve somar os valores e conservar o sinal. Se os sinais forem contrários, você deve subtrair os valores e dar ao resultado o sinal do termo de maior módulo, de maior valor. Tá ok? Esse primeiro momento a gente finaliza nessa parte. Tá? Um abraço, até a